Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal Café com a Lê. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Marina Martins. Oi, oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Marina, como ela começou, onde ela está hoje, o que aconteceu no meio disso. Então fica com a gente que vocês vão amar a história. Mar, vamos começar do começo. Conta pra gente o que levou a Marina Martins onde ela está hoje. O que aconteceu, como que foi, antes da Marina ser essa mulher empreendedora, essa mãe de duas crianças maravilhosas, onde começou isso? Bom, gente, tudo começou, eu acredito que quando a Andresa abriu as portas pra mim, né? Por mais que a loja não tem nada a ver com quem eu sou hoje, mas meu processo foi na loja, né? Tanto é que a maioria das perguntas também é sobre a loja. Eu tava grávida, né? Comecei na loja, depois engravidei. Logo engravidei. E engravidei com 18 anos, então era aquilo, né? 18 anos, você quer tirar carta, você quer fazer tudo em mil uma coisa. E com um salário mínimo você não consegue comprar um carro, pagar uma carta, morar sozinha. E meu pai já queria me expulsar de casa. E tudo começou na loja. Eu imaginava mil e uma coisa na loja. Mas eu sempre no meu coração. Não sei como vai acontecer, mas vai. Vai acontecer. E eu ficava lá sentadinha na mesinha, que eu lembro como se fosse hoje. Na mesinha, né, que a gente ficava separando o pedido, e eu lá. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Não sei como vai, mas vai acontecer. E daí foi aonde foi tipo assim, um abrir de mares pra mim, porque quando você confia sem você saber como vai acontecer, já é um grande começo, né? Ali já tá acontecendo. Então É a fé, né? a loja já tava acontecendo. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. E daí foi indo, foi passando o tempo, e eu sempre grata, porque eu sou uma pessoa que é grata, sou eu. Grata, assim, por tudo. Também sou muito grata por a loja, porque ali começou o meu processo. E eu ali sentadinha, eu ficava, até que tudo aconteceu. Prestes eu ganhar a Maitê, eu não sabia, né? Eu fui morar sozinha. Uma semana antes da Maitê nascer, eu fui morar sozinha. A Maitê nasceu cedo, de 37 semanas. E eu, morando sozinha, falei, meu Deus. E agora? E agora? Como que eu vou pagar O van? aluguel. Como que eu vou pagar aluguel? Como eu vou pagar água, força? Como eu vou comprar leite? O Por leite. mais que o pai da Maitê sempre foi presente. Eu e o pai da Maitê, a gente não morava junto, né? O pai da Maitê não é daqui da cidade. Ele era de cidade de fora, tudo. Então, eu era no meu canto, ele era no dele. Eu era mãe solo, mas não... mãe solteira, mas não, tipo, mãe solo. Eu tinha ajuda dele, sempre tive. E ele me ajudava, mas era aquilo, né, gente? A gente gosta de uma ajuda, mas a gente não quer depender daquela ajuda, né? Tipo assim, uma ajuda é boa, mas a gente não pode depender daquilo. Tipo, eu queria ter as minhas condições de eu comprar o que eu quisesse pra Maitê, fazer o que eu quisesse com a Maitê, e não ter que ficar dependendo totalmente dele. Foi aí que eu comecei a entrar em desespero. Meu Deus, a van é 300 e pouco. E a creche que ela ia, a rota escolar não passava lá. Eu falava, meu Deus do céu. E E agora? agora? Daí foi, minha mãe não conseguia porque ela trabalhava. Eu não conseguia porque o horário de comércio, das 9 às 6, por mais que a Andresa era super flexível nisso, mas eu ficava naquilo, né? Tipo, ela é madrinha da Maitê, mas ela não é obrigada a me liberar cedo, deixar eu chegar tarde pra levar a Maitê na creche. E eu, sem carro, sem nada, meu pai, assim, do jeito que ele é, ele não ia me dar o carro nunca na vida. E eu, daquele jeito, eu falava, meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas, né, Deus proverá. Foi aonde surgiu o jogo. Uma prima do meu atual marido, né, do pai da Maitê, ela pegou e falou, Má, joga aí. Sempre tinha aquele negócio daquela Blaze, né? Não sei o que da Blaze, bababá, paga o robô, lembra que era o robô? Daí eu falei, vou arriscar. Arrisquei, gente, perdi meu dinheiro, mas fiquei com uma raiva, porque era o último 20 reais que eu tinha. Daí eu fiquei com uma raiva, eu falei, nunca mais na minha vida eu vou jogar. Nunca mais, eu prometo que eu nunca mais na minha vida eu vou jogar. Não deu outra. Daí veio essa prima
Ela falou, Má, joga nessa aí que tá pagando, vai nesse minuto, nesse minuto, nesse minuto. Há 2 anos atrás. Eu falei, não, eu vou ir. A Maitê tinha 1 mês. Fui, gente, comecei a ganhar. Eram os últimos R$ 20 que eu tinha. Daí fui pra 70. Nos primeiros R$ 70, tava os meus sobrinhos em casa, eu fui, eu fiz um bolo, eu comprei um Guaraná. Pronto, foi a nossa felicidade, um bolo e um Guaraná. Começamos ali. Fui indo, fui jogando, até que o gerente, tipo, eu postei na maior inocência o link nos store. O gerente começou a ver que bastante gente entrou e começaram a entrar em contato comigo. Eu falei, meu Deus, eu tô ganhando, eu consegui fazer um dinheiro bom, consegui fazer 10 mil pela primeira vez, com R$ 30 depois. Daí os gerentes me ligando, eu falei, meu Deus, vou bloquear, eles estão tentando roubar minha conta. Não vou deixar, o que é isso, esses hackers? E, não, me responde, querida, e não sei o que, chinês. Eu falei, misericórdia, onde que chinês arrumou meu celular? O que é isso? Vamos trabalhar junto, querida, e não sei o que. Eu falei, não, eu não tô disponível. Quer roubar minha conta? Não. Sai fora. Eu tô com 10 mil ali, eu vou sacar esse dinheiro, e eu nem sabia como eu ia sacar, porque o dinheiro tava bloqueado. Daí o gerente desbloqueou meu dinheiro e eu comecei a trabalhar pra ele de graça, porque eu não recebia, eu só recebia baú. Na época era um baú por 20, 2 por 30. Foi. Daí, até que eu comecei a trabalhar. Tanto é que quando começou, a Thaís Possani, que me indicou para uma agente, que eu sou muito grata a Thaís, também sou muito grata à agente, que é a Lara Cabral. Ela não é daqui, ela é lá de fora. E foi onde surgiu a oportunidade. A Thaís me indicou essa agente, porque a Thaís também estava começando, ela viu que eu também estava. Ela não sabia que eu não recebia, porque eu não sabia também que recebia por isso. Né? Eu só divulgava porque eu ganhava e o pessoal também ganhava e eu achava a plataforma muito boa. E como o gerente entrava em contato comigo, qualquer problema que acontecesse, o gerente resolvia. E daí a Thaís me indicou porque ela achava que eu já estava trabalhando com isso e a Lara também tinha várias plataformas. E foi onde tudo começou. Daí comecei a ganhar R$ 20, R$ 30, de repente 100, de repente 200. E foi indo. E foi a reviravolta. Tipo assim, e eu sou o tipo de pessoa... Bom, você me conhece, você sabe. Mão fechada. Eu nem preciso, não preciso nem deixar ela terminar. Mão fechada. Eu sou assim, gente. E hoje em dia eu não sou mais, né? Mas eu era assim. Claro. Mãe, eu não sabia o que ia fazer no dia da manhã. O pessoal da loja falava, e aí? Quem vai pagar hoje? Eu não vou. Quem vai, eu não sei. É verdade. Não vou. Então, eu era muito mão fechada por conta disso. Porque eu realmente não tinha, gente. Por mais que eu recebia muito bem, a Andresa me pagava super bem. Só que, mesmo assim, tudo que eu tinha, eu guardava. E também eu comprava, tipo, coisas pra Maitê, comprava coisas pra mim, eu tava prestes a ganhar. Eu também tinha as coisas da minha casa, que eu peguei R$ 7.000 no cartão da minha mãe, dividi em 10 vezes, paguei R$ 700 por mês pra pegar móveis usados. Peguei um sofá, gente, eu lembro até hoje, do sofá, eu paguei R$ 300. Pensa num pau de sofá. O pai da Maitê olhou pra minha cara e falou, viu? Aonde você vai sentar nesse sofá, que só tem madeira? Daí ele me deu um sofá, me deu uma geladeira. Puta sofazão, eu lembro. Sofazão, E foi aí, gente, tudo começou, daí foi indo pouquinho em pouquinho. Daí eu juntei, né, o dinheiro, porque eu sou assim. Por enquanto que eu não conseguisse comprar alguma coisa, eu não sossegava. Foi onde eu comprei o meu primeiro carrinho. O carro, gente, calma, que eu preciso contar isso. O carro. Marinex com o carrinho. Que carro que era aquele? Fiesta. Mãe solteira. Tinha eu e mais uma amiga nossa. Vamos sair. Nós estávamos num barzinho, né? Daqui de Jaú. Sabe. Aí, não, vamos pra Bauru. Eu falei, uma festa lá. Eu falei, menina, não, a gente se junta, o que a gente tem é o que a gente vai. Você tem quanto? Tenho isso. E você? É isso, vamos todo mundo. Vamos comprar o convite. Então vamos comprar o convite. Gente, compramos o convite. Chegamos lá, todas Patty Girls. Maravilhosas. Todas pomposas. Parecia que nem tava devendo. Não, nem parecia. Tipo, o cartão tava 0. Aí chegamos, né, maravilhosa. Uma já sentiu uma vibe estranha. Porque o local que a gente foi, começou a dar pane na energia, você lembra? Lembro. Uma olhou na cara da outra e falou assim, gente, aconteceu alguma coisa aqui? A gente tava pensando naquela boate. Como que é? Boate Kiss. Como é que a gente vai sair? Porque tudo fechado, não tinha uma janela. Era só uma porta. Não vai dar certo. Aí deu caiu a primeira hora a energia. Voltou. Beleza.
Voltou. Aí uma já olhou com a cara pra outra, com os olhos desse tamanho, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Uma amiga nossa tava dando canelinha. E essa amiga nossa, ela amou a canelinha, gente. Ela amou a canelinha. Nossa amiga gostava muito de canelinha, né? A canelinha tava uma delícia. Então ela tava assim, ela tava nos ares, sabe, gente? Várias canelinhas ela tomou. Beleza. É, gente, pra quem, né, não entendeu o que é isso, é um tubinho, sabe aqueles tubinhos de festa que a maioria coloca confete dentro? Quando você entrava na festa, ele dava um vale canelinha. Ah, era Era um vale. papelzinho, todo mundo recebia. Ninguém quis, né? Porque eu estava dirigindo. A Letícia não podia, porque ela falou, caso aconteça alguma coisa, eu dirijo. É E verdade. a Laís era a única que tava ali, né? Tipo, eu não dirijo mesmo, vou tomar canelinha. Tomou as 3 canelinhas. Aí, beleza. Dali a pouco, deu hora de ir embora. Aí eu falei, aí nós falamos, não, vamos embora, já tá na hora. Não, vamos embora. E eu fui na frente, porque tinha que ser uma transição pra sair. Aí, estamos andando, né? Eu não tinha tomado nada, então eu estava super sã, a Marina também, e a nossa amiga não tava nos ares, né? Acabou a força. Acabou a força, aí eu tô indo. De novo, e o essa carro? vez acabou a força, mas foi assim, de Aí vez. acabou de vez, é. Aí o carro tava assim, no local próximo, e eu tô procurando um carro, aí eu virei e falei assim, Marina, cadê o carro? A Marina, Não, o carro tá ali em a Marina, cima. não, o carro tá ali. Não, Marina. Tem que ir mais pra cima, tem que ir mais pra cima. Mas nós já tá mais pra cima, o carro tava aqui. Não, não tá, imagina, o carro tá ali, ó. Gente, a avenida que o carro estava, não podia estacionar. E a placa tava bem na nossa cara. Só que a gente tava tão empolgada que a Pra gente parar. não viu a placa e não podia. Falei, meu Deus, roubaram o meu carro. Aí, uma olhou pra cara da outra e falou, e agora? Porque os meus documentos estavam todos no carro. A bolsa de uma tava no carro. O documento da outra tava no carro. A chave Dinheiro. do serviço da Laís estava no carro. A chave também estava. Aí, eu falei assim, e agora? E sua chave de casa também tava, lembra? É, a chave de casa. Eu falei, e agora, Marina, o que nós vai fazer? Uma olhou pra cara da outra, não sabemos. Aí, passou um carro com o pessoal dentro, a nossa amiga. Eu arrumei carona pra gente. Ai, gente, eu não falei acredito assim, nisso, verdade. Como assim você arrumou carona? Vem, vamos, vamos. Você não arrumou carona nenhuma. Arrumei, vamos, aproveita. Vamos lá. Aí ela tem uma irmã que morava em Bauru, né? Bauru. Vamos pra casa da irmã. Ô, gente. Ah, gente, daí a gente descobriu que o carro não tinha sido roubado, né? Porque na hora a gente não sabia que o carro tinha sido guinchado. Tinha ido pro guincho. Daí os meninos que estavam ali na frente de uma adega, né? Tinha uma adega. Eles falaram, vocês deixaram o carro aí? Se vocês deixou, já foi era. pro guincho, não roubou, porque aqui é bem difícil roubar. Daí a gente ligou no guincho, ligamos na delegacia. Daí eles falaram, olha, fala a placa do carro, nós falou. E tava lá. Tava lá. O Fiestinha. Aí, 5 horas da manhã, nós chegamos na porta da casa da irmã da Marina, às 3 com cara de palhaça, porque tava todo mundo Detalhe, esse a gente pegou uma carona, tá? Pegamos uma carona, mas ela meio que conhecia o menino. Ah, é verdade, ela conhecia. Ela conhecia meio que o menino, só não conhecia o outro, né? É. Gente, que sufoco que foi dentro daquele carro. Porque a gente não tinha... A gente não tava... Acho que tava sem força, acabou a força do lugar que nós estávamos. Não foi o lugar, foi o bairro. Então, assim, não tinha internet, não tinha nada. A gente só tinha a 190, que foi onde a gente ligou. A gente não tinha nem como chamar Uber, chamar nada. Tipo assim, eu ligava pra minha irmã pra ver se minha irmã ia buscar a gente. Ela não atendia. À tarde, né? Madrugada, todo mundo dormindo. Meu Deus, que sufoco que foi aquilo. Só sei que a gente chegou na porta da casa da minha irmã. E a minha irmã, sem entender nada, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, não sei o que aconteceu isso. A minha irmã, bêbada de sono, ela só falou, tá bom, gente, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar amanhecer. Vamos ligar lá pra ver se vocês conseguem pegar o carro ainda hoje. Mas detalhe, era sábado pra domingo. Era sábado pra domingo. Como que a gente ia pegar o carro no domingo? Todo mundo, as 3 desesperadas. Foi um caos. Que a minha irmã tinha carro, né, gente? Ela pegou a gente e levou. Daí eu tive que voltar no mesmo dia, porque eu tava sem minha mãe e o carro. Eu não lembro se o carro tava no nome da minha mãe. Tava no nome da sua mãe, porque você tinha acabado de tirar a carta e não podia passar pro seu nome ainda.
Isso. É. Foi isso aí, gente. Aí teve que fazer uma transferência. Você teve que fazer a transferência pro seu nome no carro e a carta foi da sua mãe. Daí no final, o que aconteceu? Eu descobri que podia passar pro meu nome, porque o carro tava no meu nome. Não, esse carro é no meu nome. Daí eu descobri que eu tinha que passar, eu podia passar os pontos ou a multa pro nome de outra pessoa. Daí eu consegui passar. Nossa, gente, passou uma enrolação, eu consegui pegar o carro. Depois de 7 dias, não foi? Acho que foi. A gente foi no sábado, eu consegui pegar na quarta. É. E cada dia que passava, eu tentava mandar carta. E não ia, não aprovava, sempre faltava alguma coisa. E cada dia de passe, gente, foi acho que 100 e poucos reais. É verdade. Eu Gente, foi um caos. Porque, um caos. E foi assim, foi a primeira e a última vez que nós fomos em Bauru. Nós nunca mais fomos. Aí teve. Alguma das meninas falou, vamos pra Bauru. Eu falei, eu não vou. Gente do céu. Nunca mais fui pra Bauru. Depois desse dia, o quê? Foi péssimo. Gente, olha, eu só pensava. Assim, a gente ficou. Na verdade, o lugar, assim, tava bem legal. A gente deu uma avisada, tudo, mas a gente tava preocupada porque toda hora acabava tudo. A gente tava piscando e a gente, meu Deus, tá lotado aqui. A gente só tem uma porta pra sair. Como que não vai fazer? Já vamos ficar meio perto da porta. Foi onde a gente começou a ficar meio perto da porta. Não deu outra, gente. Acabou a força de tudo. E a fila pra ir embora. Enorme, que tava lotado. Uma hora, porque pra pagar a gente só tinha cartão de débito no celular. É verdade. E as maquininhas do estabelecimento tava tudo desligada porque acabou a força. Como que a gente ia pagar? Foi terrível. Gente, só sei que foi um caos. Eu acho que da hora que a gente chegou na fila pra gente ir embora, a gente foi embora depois de 1h30. Eu acho que se a gente tivesse saído da hora que a gente falou que tinha acabado a força pela primeira vez, nós já tinha achado o carro e tinha ido embora. O carro talvez estaria sendo guinchado e nós íamos fazer um barraco com o carro descer pra gente ir embora. O carro, eu procurei lá, o carro foi guinchado 10 minutos antes da gente sair pra fora. Você imagina a situação? Ai, gente, olha. Foi péssimo. Mas foi muito gostoso. Acho que foi. Foi risada, gente. Eu até mijei na cara. É verdade, é verdade. A gente ia embora, a gente ia na casa da minha irmã, né? E a gente morria de rir. Depois a Laís, ela ria. Bêbada, gente. Ria. Mas ela ria. E aí eu ria de raiva. De raiva porque meu sofrimento tava tudo dentro do carro e desespero. A Marina, ela ria de nervoso também. Não, eu tava rindo feliz, porque antes de guinchado que roubado. Você imagina, o primeiro carro que acabado de comprar. Foi o que ela falou. Misericórdia. Essa foi a sua primeira aquisição com os jogos? Foi. Foi, né? O carro foi. A primeira aquisição com os jogos foi o carro. Daí depois, tanto é que hoje, o carro, o Fiesta ainda existe, gente. O Fiesta da minha mãe. Deixei pra ela e ele tá lá, vivão e vivendo. Foi mesmo. Aí depois, quando ela comprou outro carro, aí ela falou, não, vamos dar uma volta nesse carro, porque mas a gente vai dar uma volta aqui. Eu comprei uma GRV e quando a gente ia pros rolês, eu fazia questão de buscar elas, né? Eu nunca gostei tanto de dirigir na minha vida. O quê? Fazia uma farra com aquele carro. Carrão, gente. Eu amava. Vamos comer fora? Vamos. Tudo pra mim buscar. A Letícia, eu vou de motinha. Eu falei, não, eu vou te buscar. Eu te busco. Eu busco você. Não, mas eu busco. Pode liberar. Gente. Nossa, era uma felicidade. Quando a gente tem algo assim que a gente compra com o nosso dinheiro, é muito gostoso, né? É gratificante a gente poder usar. Não é querer mostrar pros outros. É mostrar pra você mesmo. Putz, olha o que eu consegui. Eu consegui, tipo... Né? Eu consegui, ela vai dar uma volta de carro. E vai ser no som, com som alto, tá, gente? Detalhe. Beleza, né? E Marina, conta um pouco pra gente como que foi a parte com a Maitê. Eu sei que a sua gravidez ela foi bem assim complicada por conta da falta do dinheiro. Você tinha um apoio, mas não era um apoio 100%, como você falou, você foi uma mãe solteira e não uma mãe solo, né? Porque hoje a mãe solo é aquela pessoa que não tem ajuda. Sim. E você tinha uma ajuda. Eu lembro que a sua mãe ela era também muito presente. E é ainda, graças a Deus. Que agora ela levou de 2, né? Da sua parte, mais as outras. E como que foi, assim, pra você se ver numa situação, tipo, você na sua casa com a sua filha, uma menina de 18 anos. Como que você se envolveu com isso? Então, quando a Maitê nasceu, eu tinha 19, né? E a minha mãe, eu morava numa casa, gente, misericórdia. Naquela casa, eu achei, no mínimo, uns 10 escorpiões. Ah, é o escorpião. Tem esse detalhe. E eu morava no bairro de cima, eu morava no Nova Jaú, e minha mãe morava no Sênio. Minha mãe ficou um mês comigo, né? Porque por conta dos pontos, meu parto da Maitê foi muito complicado.
Eu dilatei os 9 dedos, mas eu não consegui ter o parto normal, eu tive que ser cesárea. Só que quando você força o corpo para ter o normal e depois da cesárea, é praticamente como se seus músculos tivessem tudo relaxado. Tipo, forçou muito. E de repente uma cesárea, tipo, o corpo não entendeu nada. Foi aonde eu sofri com os pontos, meus pontos se infeccionou. Foi, nossa, um problema. Eu não consegui tirar meus pontos depois de 7 dias, tirei depois de um mês, meus pontos já tinham entrado pra dentro. Foi um caos. E minha mãe teve que me ajudar porque eu era impossibilitada, eu não conseguia nem, tipo, abaixar a calça, assim, pra fazer xixi, nada. Durante um mês foi assim, um mês certinho. Acho que uns 10 dias antes de fazer o mês, foi onde eu consegui começar a me recuperar. E minha mãe sempre todo comigo. A minha irmã também me ajudou bastante. Graças a Deus, né? Minha mãe ajudou bastante, minha irmã ajudou bastante. Então, assim, eu tive bastante apoio em questão disso, mas preocupação dobrada, né? Porque, gente, aquela casa tinha muito escorpião, muito escorpião, muito. E era aquilo, você tinha que dormir com o olho no gato, né? E um olho no peixe, porque... E detalhe, quando a gente mudou, a gente foi levantar a cama, tinha 2 escorpiões embaixo da cama. Deus me livre! Deus me livre! E daí depois, gente, daquela casa, eu desci pra baixo. A hora que eu desci pra baixo, eu morava na mesma rua que a minha mãe, na frente da minha mãe, praticamente, 3 casas pra baixo, e vizinha do meu irmão. Então eu tinha mais ajuda ainda, né? Graças a Deus, era né? só dar um grito, meu irmão saia pra fora. E se eu quisesse alguma coisa, daí meu pai também, quando minha mãe ia trabalhar, em questão aos jogos, porque eu era sozinha no grupo tal, eu sempre dei suporte. Então, eu precisava de ajuda, né? Porque a Maite, ela demandava um pouco de tempo. Criança demanda tempo, eles querem atenção. Não quer ficar no lado, tipo, assistindo sozinha, não quer. Depois que é grande, beleza, quer. E daí não quer aquele grude todo. Mas quando é nenê, a criança não quer ficar ali parada. A criança quer movimentar. Ela quer gastar energia. E eu não tinha como, porque eu tava 24 horas no telefone. E não tinha como eu não ficar. Porque se eu não ficasse, eu não ganhava. Então eu tinha que ficar. E meus pais entenderam super bem isso. Meu pai me ajudava bastante. Tanto é que meu pai, ele me mandou embora de casa, né? Quando ele soube que eu tava grávida da Maitê. Daí eu falei que eu não ia morar lá mesmo, porque meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar. Ele não conversava, ele era uma pessoa ingrata, sabe? Tudo pra ele era materialista. Então eu não me dava muito com meu pai. Eu me dava, mas quando eu engravidei, o ciúme dele foi extremo, ele começou a implicar com tudo e não dava mais. Ele não conhecia também o pai da minha filha, então ele ficou mais bravo ainda. Daí foi aonde a Maite nasceu, tudo mudou. Hoje em dia, a Maite é assim, a paixão do meu pai vê ela, o semblante dele muda. A Maite é vovô, vovô, vovô. Minha mãe, gente, ela é maravilhosa, ela me ajuda super, ela tá em casa quase todos os dias, mas vai na casa do meu pai, ela não quer saber da minha mãe, ela fala, meu pai. Ela não quer saber da minha mãe. Que coisa, né? Então, assim, meu pai sempre me ajudou muito, minha mãe sempre me ajudou muito. E eles foram minha base, né? Porque homem, gente, por mais que o pai da Maitê, ele vinha assim, ver a Maitê. Porque o pai dela morava em outra cidade, mas a gente tinha um relacionamento não sólido, né? Porque mais brigava, largava do que outra coisa. Não namorava com ele, não tinha nada, a gente ficava. E como ele em casa também, era inevitável, né? Aquela cara dele, e ele aparecia lindo e pleno lá pra ver a Maitê. Só que homem não consegue dar aquela ajuda, né? Homem não, tipo, vai ver a criança, daí você fala, nossa, ele vai me ajudar, né? Não, ele não vai te ajudar, né? Ele vai ficar do seu lado e você cuidando da criança. Então eu, do mesmo jeito. Foi aonde meus pais, né, tinham que me ajudar, não tinha jeito, porque o pai, por mais que ia, ele não me ajudava. Ia só pra ver mesmo e ir embora. Tipo, ver eu, né, a filha e ir embora. Tipo assim, não cuidei, só vim ver, tchau, tô aí. O cuidado deles é ver. E Tipo, perguntar pra mãe, tá precisando de alguma coisa? tá tudo bem? Ou então pega na criança e fala assim, nossa, o que você tá comendo, hein? Tá forte, hein? Tá grande? Nossa, o que você tá dando? Tá forte, e né? quando caga, nossa, acho que ele cagou, hein? Acho que ela cagou. E ó, ela cagou, vai trocar. Eu não troco, não. É tipo isso aí, gente. O pai da mãe Complicado. dele ele não fazia nada, nem trocar uma fralda, ele nunca trocou. Mas uma que ele tinha agonia também, porque era muito molinha, era nenê e tal. Mas agora, tudo que ele não trocou quando eu e ele era solteiro, ele troca agora. Por isso que eu faço ali.
Ah, Ele tá é, todo porque tem o adaptado. Gael agora também, É. né? É verdade. Daí nesse processo, né, dando continuidade nesse processo, depois de um tempo, quando a Maite tinha 8 meses, eu e o pai dela, a gente falou, sentou, falamos, não, vamos parar com essa palhaçada. Ou a gente vai ficar junto, ou a gente vai não ficar junto Finalizar. pro resto da vida. Porque a Letícia sabe, né? Todo mundo que era da nossa volta assim sabia que era uma coisa, gente, totalmente instável, né? É. Era assim, uma hora a gente tava ficando, outra hora a gente não tava ficando, uma hora eu tava de bem dele, outra hora eu já não queria ver a cara dele na frente. Então, a gente falou, não, ou é ou não é, vamos parar de palhaçada, a gente se gosta, não tem motivo pra gente não ficar junto. Daí ele falou, né, porque como meu marido tem 2 filhos, fora, né, sem ser os meus, ele tem 2 filhos de outro casamento, ele foi casado quase 10 anos. E daí a gente falou, bom, eu não vou pra aí, ele falou, porque eu tenho 2 crianças aqui. Daí eu falei, eu vou. Num tempo, quando eu trabalhava pra empresa, na loja, ele tinha me chamado pra morar lá. Ah, eu lembro. Só que não tinha como, gente. Eu tinha conta. Eu não tinha como, tipo assim, se eu deixasse o serviço, como eu ia pagar minha conta? E como eu tô falando pra vocês, por mais que ele falasse, não, eu pago, mas pra mim era, tipo, vergonhoso, sabe? Eu ir e levar minhas contas pra uma pessoa que não tem nada a ver com as minhas contas. Por mais que ele estaria assumindo o papel do meu marido, né? Mas daí eu peguei e falei, não, não dá. Foi aonde a gente, tipo assim, então não dá certo que a gente ficar junto, você tá em uma cidade, eu tô em outra, é muito ciúmes, eu não sei com quem você se envolve, você não sabe com quem eu se envolvo, e fica nessa coisa de desconfiança, então chega. Vamos parar por aqui. E depois de um tempo, a gente tentou, final do ano de 2022, daí a gente falou, bom, vamos ficar juntos então. 2022? 2023, gente, uma criança 2023. No final de 2023, daí ele falou, você vem pra cá? Eu falei, agora eu vou, porque eu já tava bem estável, eu já tinha saído da Andresa. Daí eu peguei a minha mala e cunha e fui pra lá. Simples. Foi viver uma nova Foi história. uma nova história, gente. Ou Virou era uma aquela hora, ou página. era nunca. E eu gostava muito dele, né? Todo mundo sabia quanto eu gostava desse tal. E foi aonde Ele a tinha um gente fez. apelidinho entre as meninas. Como que era mesmo? Era Sr. Batata? Gente. É. A Letícia apareceu com isso, tá? O senhor Batata, porque ele não tem cabelo. E daí ficou nisso. Daí Eu acho que é por isso que ele também não vai muito com a minha cara. Mas eu também, né? Ele tem que ir com a cara da mulher dele, é o que importa. E é verdade. E a gente colocou um apelido em cada um. Na época eu tinha também uma pessoa, né? E aí colocou. Qual que era o apelido dessa pessoa? daquele. Pato. Era Pato. Era. O da Laís era bode. Era bode. Era bode, gente. Era, gente, era uma fazenda. Ela arrumava cada um, que só Deus, a misericórdia. Mas hoje ela tá bem, tá namorando. É verdade. Ela, gente, Laís tá no auge, viu? Tá. Quem viu, quem te viu, quem te vê, Laís. Tá poderosa. Tá. Eu acho que todo mundo, né, deu uma evoluída muito boa. Graças a Deus. É, Assim, eu consegui, né, eu estabilizei tudo, daí fui morar junto. A Laís hoje em dia também tá no relacionamento, eu vejo ela postando, ela tá super feliz. Tá, A nossa, Letícia muito feliz. agora, nossa, mãe. Agora eu sou mãe. Mãe, viu, gente? Porque eu sempre falei, a Andresa, a Laís falava, a Letícia, ela não tem jeito de mãe, ela odeia criança. Eu falei, não, a Letícia, ela vai ser mãe, você vai ver. É, Não gente. deu muito, gente, a Letícia, porque eu falava com a Letícia, se você engravidar, ia acontecer. Amém, ué, vou fazer o quê? Ela vai falar, não gosta de criança, como que ela fala isso? É verdade. Daí, aí ela, linda e plena, agora mãe. É, gente, agora eu sou mãe de um neném de 7 meses. A gente olha assim uma pra outra, gente, que ninguém tinha filho. Só eu, né, que tive a Maitê. Mas antes, assim, que ninguém tinha filho. Meu Deus, a gente olha agora pra cara uma da outra e fala. A gente pensa, quando a criança crescer, né, ficar adulta e falar assim, ai, fulano falou, conhecia você há 20 anos, dá até medo. Há 20 anos atrás, eu vou negar, vou falar, eu? Não. Tá confundindo as pessoas, não sou eu. Não sou eu, não. Tá errado isso. É desse jeito. Mas é muito bom saber, eu acompanho muito assim as pessoas com quem eu tive, né, um pouco mais de convívio com você, com outras amigas minhas. E, cara, é muito bom ver o quanto as pessoas evoluem.
elas não ficam para trás. Não é aquela mesmice. Alguma coisa teve que acontecer para evoluir. Sim. E no seu caso, se eu estiver enganada, por favor, me corrija, mas eu falei isso para você quando a Maitê nasceu. A sua virada de chave foi quando a Maitê veio ao mundo. Foi onde tudo mudou. Eu lembro que a Maitê tinha nascido, você estava naquela casa, eu cheguei, você estava ali, assim, meio desnorteada, e eu falei pra você, eu falei, Marina, se a Maitê não tivesse vindo, você não seria essa pessoa que você é agora, Não. né? E, cara, como um filho pode mudar, porque transformou a vida da Marina, o que a Marina era há uns anos atrás. Hoje em dia, a Marina é totalmente diferente, ela é uma pessoa estruturada. O que ela não era estruturada há uns anos atrás, hoje ela pode bater o pé e falar, sou estruturada, tenho uma família, ela tem 2 filhos maravilhosos. O Gael, quanto tempo o Gael tem? Tem 3 vezes. Tem 3. Gente, você acredita que essa menina tem 2 filhos? E a Maitê fez 2 anos. E é incrível de ver a trajetória das pessoas, como as pessoas mudam, e isso é muito bonito. E eu acho que isso é algo que tem que ser falado. Porque às vezes você tá num momento difícil. Nossa, quantas vezes você não teve um momento difícil que só tava você num quarto e você só chorou porque você falou, meu Deus. Gente, é assim, quando eu tava grávida, eu tinha vontade, que nem eu falei. Eu não era uma mãe solo, eu era uma mãe solteira. E por mais que eu falasse, tô com vontade de comer tal coisa, eu sei que ele ia mandar, mas eu tava com aquela vontade em mim, sabe? Daí eu segurava, e no final eu comprava, mas com cartão. Ou a minha mãe que me dava, ela pagava, falava, não, filha, vamos lá, vamos pegar comer. Várias e várias vezes. Muitas vezes também eu já fiquei com vontade de fazer isso, fazer aquilo. E é aquilo, infelizmente, você tem que são prioridades, né? A gente tem que priorizar certas coisas pra gente plantar hoje para colher amanhã, né? Essa é a frase, é muito real. Eu tive que guardar muita coisa, muito desejo, muita vontade, muito tudo. Tipo, eu sou uma pessoa muito criativa, muito faladeira, muito isso, muito aquilo. Foi um processo que eu fiquei muito calada. Eu quase não falava, eu quase não fazia nada, eu quase não saía. Então, assim, foi aonde eu me resguardei para mim poder florescer depois, né? Foi aonde depois que eu tive a minha condição, daí agora eu faço o que eu quero, como que eu quero, vou pra onde eu quero, tenho meu marido, né? Que era uma coisa também que pode dizer que não, gente, mas a situação que eu tava, que era assim, não era uma coisa instável, como eu falei, e eu não sabia se eu tava junto, se eu tava separada, se ele era um ficante, se ele era um namorado, se ele era isso, era aquilo, me desestabilizou muito. E foi aonde também eu sofri muito calada, isso, mas graças a Deus. Hoje meu coração está em paz, a minha família está em paz, as coisas todas se estabilizou. E hoje, assim, eu posso falar para vocês que tudo começa, como eu falei. Não importa onde você está, você pode estar trabalhando, você pode estar em casa, você pode estar desempregado, você pode estar na situação que você quiser. A partir do momento que você coloca na sua cabeça que vai acontecer, você não sabe como vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. É ali onde vai começar a sua história. A minha história, como eu falei, começou na loja, eu sentada numa mesa, e eu na minha cabeça, Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, por onde você vai começar, que oportunidade vai surgir, eu só sei que vai acontecer. Eu vou ter condição de eu não olhar para o dinheiro e comprar sem olhar preço, de eu poder ajudar, porque é uma coisa também que eu falo. Era uma coisa muito bonita, minha mãe me aprova, ela não deixou mentir. Uma coisa que a André Douglas é uma pessoa muito próspera, sabe? Uma pessoa que, tipo assim, ela não pensa em ajudar. Vem alguém e fala, nossa, essa pessoa tá precisando disso, disso, disso. É uma pessoa, é o tipo de gente que eles não medem esforços pra vamos ajudar, né? Sabe? Então, assim, e eu lembro, e eu falava pra minha mãe, falava, nossa mãe, eu acho tão bonito isso, e olhar assim, eu não tenho como ajudar, entendeu? E eu falava, não, eu vou ter minha condição e eu vou poder ajudar. Vou ter, assim, de olhar de comprar sem ver preço, de ir pra onde quer, a hora que quer, não ter que ficar nessa, como fala, nessa restrição de horário, porque era muito restrito. Eu trabalhava no horário de comércio,
A Laís sabe, gente, tinha vezes assim, que a gente saía, o comércio era até às 10, a gente saía às 11 horas. Várias e várias vezes eu e a Laís trabalhamos juntos também. A Laís ia fazer freelance lá à noite. E, nossa, era muito corrido, muito, muito corrido. A Letícia sabe, a Laís sabe, a Andresa sabe, eu trabalhava muito quando eu não estava grávida, tá? Depois que eu estava grávida, ficou tudo mais complicado. Porque não podia agachar, porque não fazia isso, porque não fazia provador, porque não fazia não sei o quê. Eu fiquei muito mal também com isso, porque eu era uma pessoa, eu era um nada ali, né? Tipo, eu era só uma pessoa trabalhando na loja. E eu não gostava de ser só aquilo, eu gostava de De fazer parte, né? etiquetar, eu gostava de ir lá, tal, fazer isso, fazer aquilo. E depois que a Vitória entrou, né? Daí eu tive que passar praticamente quase todas as minhas responsabilidades para a Vitória. A Andresa fez isso para me ajudar, mas ao mesmo tempo eu me senti mal, porque eu falei, meu Deus, eu sou uma inútil. Agora a Andresa me provou mesmo que eu sou uma inútil aqui. Mas não, tipo assim, era um processo que eu precisava ficar mais quietinha, mais cautelosa. Tanto é que do Gael Mosqueiro nasceu de 36 semanas. E é isso. Daí tudo foi parte de um processo. A minha história começou na loja, eu sentada, e eu coloquei na minha cabeça que ia acontecer. Então, independente de onde você tá, o que você tá passando, qual a sua situação, se é financeira, se é amorosa, como eu era também. A minha foi tudo, tá, gente? A minha foi tudo. Menos serviço, porque eu tinha Graças serviço, a Deus, graças né? a Deus. É. Mas era assim, de dívida, de amorosa, de estabilidade, de casa, porque eu não tinha nada. Nada. Eu não tinha nada, gente. Nada, nada, nada. Então, foi aonde ali tudo começou e eu acreditei. É que nem aquela frase do Carlinhos Maia, né? Acredita, colega. Já Acredita, consegue. colega. É isso. Marina, agora voltando um pouquinho a Marina lá atrás. Como que você começou a parte da sua rede social? Porque hoje você compartilha muito da sua vida, né? Você gosta de postar aquele. Você fez um. Você começou um negócio. Challenge. Ai, não sei, é esse o nome? Que Não. você começa de um jeito e depois já muda do outro. Isso, A é challenge. maquiagem. Da onde que você tirou essa ideia de fazer isso? Você gostava, né? Antigamente o pessoal fazia muito isso, né? Era, o challenge foi em alta, que era aquelas edição, meu Deus, fazia assim, trocava de rosto, você não entendia de onde trocava, como era a edição. E minha mãe acreditou muito em mim. Ela que. Tanto é que essa ring light, gente, eu tenho ela faz acho que uns 7 anos que minha mãe me deu. Minha mãe acreditou muito em mim, minha mãe foi, ela comprou as coisas, tal, ela comprou LEDs de colocar atrás, que mudava de cor, fazia isso, fazia aquilo, maquiagem. Então era. Acho que eu tinha 15 anos quando eu comecei. E eu comecei a fazer os vídeos, tudo. E o pessoal começou a gostar, nossa, batia 1000 curtidas. E antigamente 1000 curtidas era Era muita muito, curtida. porque era praticamente no começo, assim, que o pessoal começou realmente a gravar. Quando tudo começou assim da internet, todo mundo começou a desbravar mesmo na internet, não faz muito tempo. Tanto é que nem existia o Reel. É Antigamente só verdade. existia vídeo e foto. Só. Não existia esse negócio de Reels aí, que é vídeos rápidos. Não tinha essa. Os vídeos tinham que até ter um tanto de limite para você postar. E foi onde eu postava. Eu postava só naquele quadradinho, né? Porque era só aquele quadradinho que você podia postar, não podia postar aquele extenso. Eu postava naquele quadradinho, ampliava minha cara, tudo. Comecei a gravar, gravar, gravar. E fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Daí, mas eu perdi um Instagram meu, na época. Eu tinha gravado dois vídeos, depois criei esse. Então, até hoje. Daí foi nisso que eu comecei. E como que você lida com a parte, assim, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que, tipo, te critica, por que você tá fazendo isso? Ou é mais tranquilinho? Não. Muito pelo contrário. Todo mundo, tipo assim, que eu faço esses challenges esses anos depois, todo mundo, nossa, Má, faz mais, só que sem condições, né, gente? Tenho 2 crianças, cara. Não tem nem como. Uma vai na creche, mas o outro tá lá, inclusive, com o pai dele. E já já o pai dele liga. Já eu tô chorando. E esse programa que você começou, é Um Dia de Princesa? Foi Ei. esse o nome que você Aham. colocou? Conta pra gente como que é, porque eu achei, cara, eu achei muito legal. Eu vi isso há muitos anos atrás em um programa no SBT, que Sim. buscavam de limusine a moça, ela tinha o dia de princesa dela. O que que te inspirou a fazer isso? Bom, o meu público é mais mulher, né? Por conta da maquiagem, por conta das outras coisas. Então, o pessoal me acompanha. O meu público é mais mulher. E o pessoal que me acompanha começou, nossa,
você tá linda de cílios, meu desejo é colocar cílios, eu não tenho dinheiro e tal. Nossa, seu cabelo tá lindo. Tipo assim, cada vez que eu postava o cabelo, uma unha, um cílio, qualquer procedimento, todo mundo falava. Nossa, meu sonho é poder colocar um cílio. Nossa, meu sonho é poder fazer o cabelo. Esse mês aqui não sobrou nenhum dinheiro pra fazer isso, não sobrou nenhum dinheiro pra fazer aquilo. E foi onde deu um estalo na minha mente. Eu falei, bom, eu tenho várias parcerias. Eu falei, o que me impede de fechar com elas, né, um dia de princesa, e fazer esse dia especial para uma seguidora minha? E foi onde tudo começou. Daí eu fechei com as meninas, nossa, super se apoiou, deu super certo. O pessoal, nossa, misericórdia, nem se fale, super engajados, o pessoal, nossa, na esperança realmente de ganhar. E é onde É eu verdade, eu também coloquei lá meu nome, compartilhei. Mas eu não tenho muita sorte pra essas coisas, não, gente. Eu também sou zero sorte. Nossa, ai, negócio de sorte comigo não rola. É só o tigre mesmo, porque ganhar. Uma vez, quando eu era pequena, eu ganhei, que era aquele sorteio de domingo, que você comprava numa padaria perto da sua casa, um mercadinho, daí tinha aquelas urnas que sorteava 1 quilo de carne, não sei o quê. Aí você ganhou. Ganhei uma vez. Ganhou o quê? Nunca mais. Ganhei acho que 1 quilo de cupim e 1 quilo de costela. Olha, dava pra fazer um belo de um churrasco. Mais. Cara, eu achei muito bacana isso. Eu acho muito que legal. É isso, histórias inspiram histórias e você tá fazendo muito bem feito. Você tá usando a sua rede para inspirar outras pessoas, para saber que você pode ter o seu dia de princesa. Eu adorei. Eu acho que essa foi. Cada pessoa, assim, gente, é que nem a primeira pessoa foi a Jéssica, né? Agora a gente vai aprimorando mais, né? E agora vai ser uma coisa mais com microfone, uma coisa mais assim, uma pessoa pra ir gravando. Dessa primeira vez que eu fiz foi mais pra ver, né? Tipo assim, onde tá meus erros, onde tá meus acertos, e agora ir melhorando. Mas, nossa, cada história, cada pessoa que você pega, assim, é uma história, né? A história da Jéssica é linda, ela é uma pessoa, a primeira participante, né? A primeira que foi mês passado, a primeira participante foi a Jéssica, e a história dela também é uma história linda de superação, ela também tem 2 filhos, ela também não tem tempo pra cuidar. Ela fala, vai, Má, só assim mesmo pra mim ir fazer esse dia de princesa, porque eu trabalho um dia sim, um dia não, na Unimed, não tenho tempo, e se não é assim, vai ou vai, eu não faço tudo num dia. E realmente, gente, não faz. Não dá. Eu que tenho o dia inteiro em casa, eu não faço. Quando eu vou fazer uma unha cedo, eu já chego em casa e falo, ai meu Deus do céu, vou dormir. Má, e assim, o que você falaria pra. O que a Marina de hoje falaria pra Marina do passado? A Marina menininha. Pequenininha? É. Que hoje a gente tem uma família, que deu tudo certo, que hoje em dia a gente continua falando mais que a boca, porque existe uma profissão para isso, de falar e falar e falar, que a gente realmente se encontrou naquilo que a gente gosta, que a gente tem alguém que a gente possa amar, filhos, fralda, muita fralda, porque antes era muita boneca, né? Agora é muita fralda. E que a minha mãe ainda está aqui. Ela está podendo acompanhar isso tudo comigo. Ela pôde acompanhar minha gravidez, ela pôde acompanhar minhas conquistas. E eu acho que é uma das maiores realizações, assim, para mim, é poder ter feito, sabe, pela minha mãe, pelo menos um pouco de que ela já pôde fazer para mim. Minha mãe, ela é uma inspiração, é uma vozona, ela é tudo de bom. Então, e eu achava que, tipo assim, quando eu era pequena, né? Porque a gente vê muitas pessoas falecendo da família, né? E a gente fica aquele medo. Meu medo quando eu era criança era de eu poder crescer e não ter minha mãe. Então, hoje eu tenho minha mãe, eu mudei a minha realidade, pude também dar um carro para ela, ajudo ela, já dei muitas coisas já para minha mãe. Então, assim, muito feliz. Só por esse fato, assim, eu já sou muito realizada. Meu desejo de criança é muito realizado, foi muito realizado. E é isso. É isso. Gente, o Café com a Lê tá terminando, porque já tá dando a hora, como Já sempre, já passou da hora. Mas assim,
é bom que você saiba que você nunca vai estar sozinha. E assim como a história da Marina, que é muito bonita de se ver, eu tenho certeza que existem pessoas que estão em algum processo e pode ter certeza que vai passar, você vai Com certeza. conseguir, se não for do jeito que você quer, vai ser melhor do que você pensa. Porque eu tenho certeza que a Marina, ela até pedia muito para que acontecesse algo melhor, mas o que ela vive hoje não estava nem nos melhores sonhos dela, né? Nunca na minha vida. Nunca, gente, nunca. Pra mim, eu achava que eu ia morar de aluguel até o resto da minha vida, né? Porque é uma realidade de um pobre. É, Então, assim, eu achava também que eu ia ser mãe solteira. Eu achava várias coisas. Mas a gente nunca sabe o que Deus tem pra gente, né? O que Deus tinha pra mim era muito mais daquilo que eu pude um dia pedir, um dia imaginar, um dia. É que nem eu falei, eu não sabia como ia acontecer, eu só sabia que ia acontecer. Deus faz certo por linhas tortas, né? E assim como aconteceu comigo também, pode acontecer com você, é que nem eu falei. Só basta você acreditar. é isso, gente. Agora nós vamos para a melhor parte desse café com a Lê, as perguntas. Tive que passar aqui no telefone porque o outro eu fiquei sem. Mas vamos lá. Vamos começar, Marina. Tá preparada? Então vamos lá. Marina, por que você foi morar em outra cidade? Gente, como eu falei, eu fui morar em outra cidade, porque meu marido não é natural de Jaú, ele era de outra cidade, então eu fui realmente atrás, né, Da da felicidade. felicidade, de amar. Como você sentiu? Como você teve que lidar com a situação que aconteceu com os seus patrões na época lá da loja? Se isso chegou a te afetar de alguma maneira? Teve um fake que falou muitas coisas sobre vocês. Ah, sim. Sobre o fake ou da loja? Ah, eu acredito que Os seja com dois. fake aqui. Porque sobre o fake falar mil coisas de vocês. Gente, sobre falar, eu não ligo. Eu acho que se a gente dá voz para aquilo que não interessa, vai ligar pra quê, né? Se é uma coisa que não é verídica, se é uma coisa que é em verdade, você vai ligar pra quê? Não é verdade? Tudo aquilo que a gente dá voz se torna um problema. Então eu prefiro não dar voz para aquilo que não é insignificante, para não se tornar um problema que a nossa vida, graças a Deus, tá bem, mas que de problema a gente tem demais, né? Todo mundo tem problema na vida. Nossa, e como? Como que você conheceu o seu marido? Conta a história de vocês. Conheci o meu marido através do Douglas, né? Douglas, meu patrão, marido da Andresa. Na realidade, quem me apresentou de verdade foi a Andresa, né? A Andresa, aqueles. Nossa, ele é super legal. Nossa, e não sei o quê. Gente, eu tinha 17 anos quando eu fiquei com ele pela primeira vez. Hoje eu tenho 21 anos. Vai fazer 4 anos já que conheço meu marido. E que eu fiquei com ele pela primeira vez. E assim, a Andresa vai. E ele é mais velho que eu. Meu marido tem 13 anos mais velho que eu. E eu falava, não, nada a ver comigo, gente. Olha eu, olha ele. Nada a ver. Não, ele é super legal, ele é super gente boa. Conversa com ele, você vai gostar dele. Eu vou mandar seu contato. Falei, tá bom, manda meu contato, eu vou conversar com ele. Se eu gostar dele, beleza. Que a gente queria ir num show na Expo Bauru. E eu não tinha com quem ir. Eu não ia de vela. Eu falei, eu de vela? Eu não vou. E outra, gente, eu não tinha um tostão furado. Como que eu ia pagar um camarote? Porque o Andrés e o Douglas queriam camarote. Eu falei, gente, eu não tenho 300 reais nunca de um convite. E outra pra beber? Não. E eu não vou, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou. Daí ele falou, vê com ele e tal, se ele não quer ir, tal, de uma companhia e tal. E como sempre, né, você tá saindo com uma pessoa, quem vai pagar? O homem, claro. Então eu fui com ele, porque uma que eu não tinha um dinheiro, e outra que eu estava conhecendo ele, não tinha com quem eu ir. Eu falei, bom, vamos tentar. Falei, vamos lá, vamos ver se vai ser legal. Deu tudo certo. Foi ali que tudo começou. Foi 2021. Qual que é a relação sua com o seu pai hoje em dia? A minha relação com meu pai é normal. Não é tão próxima quanto minha mãe, porque meu pai não frequenta a minha casa. Ele. Meu pai, gente, meu pai ele só vai em mercado. Ele nem vai mais em banco, porque hoje em dia ele sabe utilizar Pix.
Olha aí que bom. É. E outra, gente, meu pai ele tem 60 e lá vai anos, acho que 64 anos. E meu pai, ele não gosta muito de sair de casa, né, gente? Velho, ele tem um sítio dele lá, ele fica plantando mandioca, colhendo maracujá, plantando maracujá, e tá tudo certo. Qual foi a sua maior realização? Minha maior realização, eu acho que foi essa, de eu poder proporcionar um pouco mais para minha mãe, fazer um pouco mais para minha mãe e, e a minha casa, O que te faz mais feliz? meus filhos, com certeza. É, a pessoa tá falando aqui que você e a Andresa não. Parece que não são mais próximas se aconteceu alguma coisa. Gente, é, antigamente eu trabalhava com a Andresa, né? Então o contato era mais próximo. Claro, a gente se via todo dia, a gente se falava todo dia. É, daí teve também o fato que eu fui morar para outra cidade, então eu tive que casar, agora eu tô casada. Então, tipo assim, não tem mais, tipo assim, aquele contato 24 horas que a gente tinha, de ficar falando 24 horas. Mas ela pega Maitê, tudo tal. E, mas a gente não é assim. Eu vou na casa dela, ela vai na minha casa. Porque tudo estabilizou quando eu fui morar em outra cidade, né? Até porque antes também não tinha muito isso de ficar indo na casa dela, era mais na loja, né? Era O mais na contato de loja. vocês era na Quando a loja. gente ia era quando realmente ela falava, ai, só uma vez, quando ela chamou a Letícia para ir almoçar, jantar lá e eu apareci. Ah, é verdade. Gente, é porque eu amo a comida da Andressa, então se ela me Mas chamar, não eu teve vou. essa, gente. A gente brigou, a gente não brigou. Tipo assim, eu realmente comecei um relacionamento. E a minha amizade até com a Laís também o pessoal pergunta bastante. Eu comecei um relacionamento, fui morar em outra cidade, me casei e tudo. E hoje em dia minhas prioridades são meu marido e meus filhos. Eu não tenho muitas amizades mais. A única amizade que realmente frequenta a minha casa é a Isabela, que eu e a Isabela a gente tem amizade há mais de 10 anos. É só essa pessoa. Meu marido ele não tem também amigos que frequentam a casa, nem nada. Eu sou mais agora dona de casa, família, de vibes. É verdade, ela faz vários vídeos fazendo comida, Gente, posta hoje em fazendo dia carne. eu não tenho mais amigas. Pode ver que eu não posso saindo, comendo. Ai, vamos lá para um lugar. Não, porque eu acho que assim, meu melhor amigo hoje em dia é meu marido. A minha família, né? Onde eu saio, eu vou com os meus filhos, ou então quando eu vou para show. Ano passado eu fui com meu irmão, com minha cunhada. Semana passada a gente também saiu com um showzinho. A gente foi com a minha prima. Então, assim, é tudo sempre em família. A gente não tá mais, assim, na onda de amigos. Eu acho que já foi essa fase. Aproveitou bastante, né? Sim, Deu pra aproveitar bastante. deu, graças a Deus. E essa aqui é a última. Má, como está sendo sua rotina sendo mamãe novamente? Gente, é muita correria. Se um é bom, se um é muito, dois é demais, né? Um é bom, dois é demais. Do mesmo jeito que é bom pra caramba, porque você olha assim os filhos e fala, meu Deus, essa criança saiu de mim, é linda, mas é muito cansativo, assim. Me culpei bastante quando o Léo nasceu, porque a Maite, ela tem uma idade assim, ela fez 2 anos, né? Mas os dois têm 1 ano e 9 meses de diferença. Então, foi muito difícil para mim, porque a Maite, ela precisava muito, assim, de um consolo. E eu, com a cicatriz, não podia pegar no colo. Ela começou a ver outra criança dentro de casa sem ser ela, porque ela tem os Ciúmes. irmãos dela que vêm a cada 15 dias, mas não é com as coisas dentro de casa igual o Gael. O Gael, ele é o tempo todo comigo. Ele amamentava, né? Porque hoje em dia eu tô tentando tirar ele do peito. Então é o tempo todo no colo, o tempo todo o Gael. Alguém vem em casa, deixa eu ver o Gael. Ninguém mais pega ela no colo, porque hoje em dia ela anda, mas ela sempre tem necessidade, né? E eu me culpei bastante no começo. É. Demais. Mas é muito bom, muito gostoso. O Gael, agora é um casal, né? O Gael é muito bravo, gente. É igual o pai dele, anda com a cara assim, ó. Igual o pai dele. E a Maitê sou eu em vida, né? A Maitê, eu acompanhei assim um pouco mais, então a Maitê ela é bem docinho. Ela é A um Maitê, ela docinho. é um amor, ela dá risada, ela vai com todo mundo, ela não estranha, ela brinca, ela isso, ela aquilo. Ixi, Maitê é good vibes, igual a mãe dela.
Gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Marina, por Obrigada você eu ter aceitado esse convite. Espero que a sua história inspire outras histórias. Com certeza. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Aproveitem bastante. Um beijo e até mais. E até.